Olá, todo mundo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Eu sou Tatiana Teixeira, editora-chefe do OPEU. Hoje a conversa é sobre a China contemporânea, um país de 1,4 bilhão de habitantes, a segunda maior economia nominal do mundo, com uma taxa de crescimento anual em torno de 5% nos últimos anos, classificada com alto índice de desenvolvimento humano, um índice de desemprego de cerca de 5%, né, sempre variando, né, isso é uma média, com destaque recorrente no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Em 2021, o governo Xi Jinping lançou a doutrina de prosperidade comum e anunciou ter erradicado a pobreza extrema no país. E, segundo diferentes fontes, o abismo socioeconômico no país também diminuiu, né? Dados do Banco Mundial mostram que o índice de Gini da China, esse índice que mede a desigualdade na distribuição de renda, ele caiu de 43,7 em 2010, né, um ano que teve um pico associado a fatores como abertura econômica, privatizações, crescimento regional desigual, para cerca de 36 em 2022. E é o país sede de muitas das principais empresas relacionadas com a chamada Quarta Revolução Industrial, como a Huawei, Xiaomi, Lenovo, Alibaba, enfim, né, nem sei, Marcos e Thaís depois me corrijam se eu falei certo o nome dessas empresas. Para tratar desse tema, eu recebo os professores e pesquisadores Marcos Cordeiro Pires e Thaís Lacerda. Marcos é professor livre-docente da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, com doutorado em Ciência Econômica pela Universidade de São Paulo, e Thaís é professora universitária também e doutora em Ciências Sociais pela Unesp. Ambos são pesquisadores do INCT-INEU, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, coordenadores do Latino Observatory, né, Observatório Latino. Né, eu recomendo fortemente que quem tem interesse em acompanhar as notícias e análises sobre comunidade latina nos Estados Unidos, né, que visite o site, né, sempre tem novidade por lá. E ambos também são fundadores do Unit Global Institute, né, foi um instituto criado para acompanhar questões de política internacional e principalmente questões relacionadas à China. Sejam bem-vindos, Marcos e Thaís, é um prazer ter vocês aqui no Escada. Olá, Tatiana. Olá, Thaís. Né? Muito obrigado pelo convite de participar do Chutando a Escada, né? Eu estou voltando aqui. E um abraço para o Felipe e para todos os organizadores. Olá, Tatiana. Olá, Marcos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou fã do podcast Chutando a Escada. Então, estou muito feliz de estar participando aqui pela primeira vez. Né? E contem comigo, então. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, eu falei, né, que a gente tinha dois pesquisadores aqui que são observadores privilegiados, né, da realidade chinesa, e, enfim, vocês têm feito viagens recorrentes à China, né? Eu queria saber, acho que isso é assim, de interesse, né, de quem está ouvindo a gente, como têm sido essas viagens e que parcerias, que tipo de parcerias têm surgido delas, né? E também se as primeiras impressões de vocês mudaram muito, né, desde então. Bom, deixa eu começar aqui. Né? A pesquisa nossa com a China, ela vem ocorrendo desde 2005, quando entramos aqui na Unesp, criamos um grupo de pesquisa da China e depois o grupo de estudos dos BRICS. As viagens para a China, acho que já se acumularam 17 viagens, em que a primeira foi em 2007. E que é interessante notar que cada viagem que a gente faz para a China, a gente vê um país diferente, né? Um país que se moderniza rapidamente, né? Que amplia o padrão de consumo da sua população, um país que não tem, né, grandes flutuações econômicas e, particularmente, oscilações políticas, né, que mantém a estabilidade e que, nesses últimos 20 anos, vem se consolidando como a segunda grande turbina da economia mundial. Do ponto de vista das parcerias, né, nosso parceiro tradicional, a Universidade de Hubei. E é interessante mandar um recado para os colegas do Santiago Dantas, que a gente firmou com a Universidade de Hubei a dupla titulação no doutorado. Então, nossos alunos eles podem fazer parte
das disciplinas aqui no Brasil e parte na China, né? E, a partir de agosto, nós já estamos recebendo os primeiros 7 estudantes de Hubei que vêm para o Santiago Dantas estudar. Essa é uma questão, né, importante a ser levantada. A outra questão é a própria criação do curso de negócios, o curso de Cultura e Negócios com a China, que é o primeiro curso de graduação na área, que é feito também em parceria com a Universidade de Hubei e começa aqui no campus de Assis, aqui do lado de Marília, né, na cidade de Assis, quase pertinho da divisa com o estado do Paraná. Nós também temos parceria com a Academia Chinesa de Ciências Sociais. Aliás, né, na última visita nossa, que fomos eu e a Thaís, a gente participou do 14º Fórum Acadêmico de Alto Nível China-América Latina, que é organizado pela Academia de Ciências Sociais. Nós tivemos contato com a Universidade de Sun Yat-sen, tanto no campus de Guangzhou quanto de Zhuhai. Eu e a Thaís também pudemos visitar o Instituto de Estudos Internacional em Xangai e nós participamos também do lançamento do 6º volume do Yellow Book Brasil, né, que é um livro organizado pela Universidade de Hubei, que conta com a participação de pesquisadores brasileiros e chineses, né? Mas eu creio que a Thaís tem, né, uma experiência própria, porque a primeira vez que ela foi em 2012, 2013, e ela teve a oportunidade de ficar um mês lá na Universidade de Hubei, e ela voltou lá e encontrou um monte de amigos. Não é isso, Thaís? Sim, exatamente. Eu sou, assim, eu sou fruto dessas parcerias construídas, né, pelas quais, assim, o Marcos liderou bastante aqui, falando da Unesp aqui de Marília, né, essa construção dessas parcerias, dos intercâmbios, né, entre universidades. Então, eu fui pela primeira vez em 2012 fazer um curso de verão pelo Instituto Confúcio. E, assim, no meu imaginário, né, naquele momento, era aquela China que aparece muito nos meios ocidentais, assim, né, de comunicação. Aquela China, né, por mais que eu estivesse estudando, lendo muito, pesquisando, ainda vinha me remeter àquela imagem daquela China cinzenta, puramente fabril, rígida, né? E eu estava tentando desconstruir isso, falei, bom, mas eu preciso ir até lá para ver, né, com os meus olhos, como que é essa China. E me surpreendi muito, né? Nunca me esqueço, nesse ano de 2012, a gente estava com um grupo de estudantes, estávamos num ônibus, e uma professora que estava nos guiando pegou o microfone e falou: olha, eu peço desculpas, porque a cidade está em reforma. Era a cidade de Wuhan, naquele momento tinha cerca de 10 milhões de habitantes, né? E realmente eu via, assim, você via muita construções, né? Realmente a gente via que tinha muita coisa acontecendo, e na verdade a cidade toda estava em reforma, né? E aí eu tive a oportunidade de voltar lá no final agora do ano de 2025, exatamente em Wuhan, na mesma universidade, que foi a Universidade de Hubei, e aí eu pude ver o resultado dessas reformas, né? Eu fiquei bastante, assim, surpresa, né? Como como as mudanças, né, ocorreram de uma forma tão rápida. Então, assim, é muito empolgante, né? E toda essa China, então, né, que eu percebi que se falava muito, né, dessa forma rígida, dessa forma bastante limitada. Depois voltei lá em 2013, novamente, para fazer outro curso, estudei na Universidade de Pequim, também foi bastante importante. Então, eu pude verificar com os meus próprios olhos as transformações, tanto na sociedade quanto em políticas de governo, políticas públicas, a questão das universidades, o intercâmbio. Então, eu sou fruto disso, sou muito grata também, porque isso me possibilitou desenvolver pesquisas, né, a partir dessas parcerias e desses contatos. Então, essa imagem para mim, né, de antes mudou muito, né, e vai mudando sempre. Cada vez que a gente volta para a China, a gente percebe aí mais mudanças, né, e sempre para melhor. Então, a partir, né, dessas nossas visitas, né, o Marcos já mencionou muito bem, a gente pôde desenvolver esses intercâmbios acadêmicos, pesquisas conjuntas, né, pensando também em problemas da prática. Eu, por exemplo, atuei até em algumas empresas do governo, empresas estatais chinesas aqui no Brasil, né, na área de energia, né? Então também foi mais uma experiência que eu pude aplicar a partir desses meus conhecimentos e desses meus estudos sobre a China. Marcos, você mencionou, né, você e Thaís, né, a Universidade de Hubei. Então eu fiquei curiosa, antes de ir para a próxima pergunta, né, por que a Universidade de Hubei, como que foi feito esse contato, né? E eu pergunto isso até para quem, né, outros pesquisadores que estejam ouvindo, né, entender um pouco como é que é esse percurso
para, né, futuras parcerias com outras universidades chinesas. E também me deu curiosidade de saber se esse curso de cultura e negócios na China, se ele é ligado à Unesp, não entendi muito bem, ele é aberto à comunidade, quem pode se inscrever? Para a primeira pergunta, que é mais fácil. É um curso de graduação em que o ingresso na graduação se dá por meio de vestibular. E o curso ele é gratuito, sendo que 2 anos será feito no Brasil e 2 anos na China. Então, essa é a primeira coisa que é mais fácil. O contato com a China, particularmente com a Universidade de Hubei, se deu em 2007. Um professor que é baseado aí no Rio de Janeiro, que trabalhou na Cândido Mendes, chamado Zhou Shixiu, nos apresentou, né, para a Universidade de Hubei, que naquela época tinha um grande interesse em criar parceria com a América Latina e principalmente pela criação do Instituto Confúcio. Porque o pessoal que não sabe o que é o Instituto Confúcio, ele é muito parecido com aquilo que é a cultura inglesa, a Aliança Francesa, o Instituto Cervantes, ou o Instituto Goethe da Alemanha, né? Ou seja, é um instituto para ensinar cultura e língua chinesa. E essa parceria do Instituto se dá por meio de universidades. Então, naquela época, né, o professor Zhou Shixiu apresentou a mim e ao professor Paulino, né, que foi o líder de toda essa trajetória da criação do Instituto Confúcio. E, a partir daí, né, com o contato, né, o professor Paulino teve apoio da Embaixada da China, na época o embaixador Shen Duxin, né, que agilizou e fez com que nós nos tornássemos o primeiro de fato, porque em tese o primeiro é da UNB, mas para além de ser o primeiro de fato, o melhor Instituto Confúcio da América Latina, que tem organizado festivais de cinema, festivais de arte, exposições. No sábado passado, fez uma festa relacionando qual o nome, né? A festa do bote com a festa junina chinesa, né? Então, foi aí que começou a parceria, né? E também a partir da Universidade de Hubei que nós fomos alcançando, conhecendo outros acadêmicos na China. Outra que a Thaís mencionou, né, e eu achei curioso, né, que você foi fazer o seu curso de verão em 2012 na China. Em 2012 eu estava nos Estados Unidos fazendo sanduíche e eu me lembro que assim, qualquer livraria aonde eu fosse eram prateleiras e mais prateleiras sobre China. E sempre com uma imagem muito carregada, demonizando o país e, enfim, isso que a gente conhece, né, na literatura. E eu lembro também que foi um ano que começou a aparecer o debate da triangulação, né, Estados Unidos, América Latina e China. Na fala do Marcos, ele menciona a Academia de Ciências Sociais, que é um dos principais think tanks chineses, né, considerando esse modelo anglo-saxão, né, de think tanks. E o que eu queria perguntar é assim, como é que a China enxerga hoje a América Latina e os Estados Unidos da sua própria academia, né, e também de think tanks, né, dentro dessa experiência, dessa vivência que vocês tiveram aí, enxerga do seu próprio olhar e não pela lente que o Washington projeta? Olha, uma questão interessante, né, é que, conhecendo um pouquinho mais a academia chinesa, eu pude perceber que muitos, né, acadêmicos ligados à Academia de Ciências Sociais ou outros institutos, né, porque eles são muito integrados entre eles, né, eles competem para ver quem tem a melhor ideia, né, mas eles colaboram muito, né, para chegar num consenso comum. Muitos deles são formados em universidades norte-americanas. E eu senti, né, mas aí muito pouquinho, né, não na Universidade de Hubei, mas em outras universidades, que existe um viés, né, desses alunos que passaram, desses pesquisadores que passaram por universidades norte-americanas, eles acabaram adquirindo o viés que os que os norte-americanos têm sobre a América Latina. Mas isso aí existe, não é a maioria. É claro que eles olham a América Latina muito focado naquela que são as prioridades do governo chinês. E o governo chinês, desde 2006, ele tem lançado sucessivos planos para a América Latina, os chamados livros brancos para a América Latina e Caribe, em que o governo vai traçando as suas prioridades e deixa explícito para todos os países e, né, observando a política chinesa desde então, nós podemos observar que eles seguem literalmente. No primeiro momento, o foco relacionado à segurança alimentar, à segurança energética. Num segundo momento, em 2016, avançando para a cooperação em termos de desenvolvimento, investimentos, a criação de uma economia digital
E, mais recentemente, né, agora em dezembro de 2026, essa ênfase que é dada para a questão de novas energias, né, a questão da sustentabilidade e da mobilidade elétrica, né? Olha, eu acredito. Bom, daria para a gente analisar essa visão da China para a América Latina em diferentes frentes, né? Mas, de uma forma geral, como o Marcos mencionou, né, essas minhas experiências enquanto consultora em empresas estatais chinesas, isso era muito real, essa formação, inclusive, né, do pessoal, dos chineses que vinham trabalhar e que vêm trabalhar, dos expatriados chineses, né, que vêm trabalhar nessas empresas que a China adquire no Brasil. Realmente a gente percebe, né, porque a formação deles vem bastante dessa administração norte-americana, né, mas isso é muito comum mesmo, né, então, ao mesmo tempo que eles vinham a partir, né, trazendo uma bagagem, né, bastante chinesa, né, de pesquisa e de práticas, né, e de um pragmatismo também ao mesmo tempo, e de uma cultura, né, que é muito diferente da nossa, também vinha essa outra bagagem dessa visão que eles aprendem, né, nas universidades, que é uma visão dessa administração fundada nos Estados Unidos, uma literatura muito norte-americana. Então, o principal desafio, né, era não só construir essa integração entre brasileiros e chineses, né, por conta de uma cultura de trabalho, toda uma cultura também relacionada às relações ali sociais, né, que vão para além do trabalho, era também a gente conseguir aliar, né, a prática, né, a realidade brasileira dessa empresa atuando aqui, né, com essa literatura, com essa visão que muitas vezes eles eram influenciados, né, essa visão norte-americana de negócios. Então, o Marcos mencionou isso na parte acadêmica, e eu pude também observar isso na questão do business, né, na questão administrativa. Então, era um trabalho meu também tentar fazer essa aproximação, né? Mas as coisas vão caminhando, a China, como é muito pragmática, se a gente for falar de uma maneira mais abrangente, né, então eu percebo assim, que a América Latina hoje, para a China, não é vista apenas como um fornecedor de matérias-primas ou de uma zona de influência, entre aspas, né, em disputa. Mas eu acredito que hoje a América Latina é vista mais como uma parceira estratégica que é fundamental para a construção do mundo multipolar, tá? Então, eu creio que, de uma maneira geral, o foco, né, tem sido a cooperação de ganhos recíprocos, né, que é o que na literatura de relações internacionais a gente vai chamar de win-win, com esses investimentos, né, infraestrutura, transferência tecnológica. Então, a gente tem observado cada vez isso, falando aqui também em termos de Brasil, né? E quando a gente fala sobre os Estados Unidos, a visão da China sobre os Estados Unidos, então, conforme a gente vai observando todas as publicações oficiais do governo, há uma preocupação da China de negar qualquer tentativa hegemônica, né, de um desejo de superar também militarmente uma lógica a partir de uma lógica de império, né, que é o que a gente vê mais a partir dos Estados Unidos, né, e uma preocupação, né, frente a esse declínio norte-americano, né, esse declínio hegemônico norte-americano, e qual que é o papel da China, que se aproxima mais no centro do mundo, né, no palco do mundo, como o Xi Jinping falou lá no acho que 19º Congresso do partido, né? Então, a responsabilidade do país, né, é muito maior hoje quando a gente fala em termos de responsabilidade na ordem mundial, né? Então, e principalmente, né, na política internacional contemporânea, quando a gente vê a liderança estadunidense, né, no governo, principalmente agora no segundo governo Trump, a gente percebe aí várias medidas, né, de contenção, né, que vem já lá atrás, não só a partir lá de 2011, com o pivô para a Ásia, mas antes mesmo, né, toda uma construção ideológica, toda uma construção que é muito negativa sobre a China, isso já vem há muito tempo, né? Essa construção, então a China também tem trabalhado muito em cima disso, mas essas políticas de contenção e essa tentativa de conter o desenvolvimento, né, não só da China, mas de outras nações, né, gerando instabilidade no sistema global. Então a China está muito preocupada em relação a isso e olhando para os Estados Unidos, principalmente agora, a partir dessa ótica. Vocês mencionaram o livro branco e eu queria que vocês explicassem melhor, né, para quem está ouvindo, exatamente assim, como ele é feito, existe uma discussão, fonte, assim, a gente está falando de academia, de think tanks, né, existe essa interlocução para a elaboração, né, dessas diretrizes, né, vamos dizer assim, né, tanto em relação à América Latina, quanto, né, no que diz respeito ao Brasil, que é o que, né, nos interessa mais diretamente. E aí, também olhando para um outro aspecto que vocês trouxeram sobre essa influência, né, de uma literatura e de um olhar mais americano, né, nesses jovens que vão fazer sua formação nos Estados Unidos, e eu acho que isso, né, vai diminuir, né, já vou voltar a esse tema, onde é que
em que momento entra, de que forma entra, uma agenda mais voltada para o sul global, a questão do BRICS, né? Assim, pensando de novo, né, em Brasil. Deixa eu chamar a atenção para uma característica da academia chinesa de forma geral, não apenas na área de ciências humanas, mas em biológicas, em exatas, na engenharia, ciência dura. A academia chinesa, ela funciona principalmente tentando contribuir com as ideias que vão no sentido de garantir o desenvolvimento do país. Então, você poderia perguntar, por exemplo, na área de ciências humanas, né, o que lhes chamou a atenção ou como que eles trabalham. Em 2013, a primeira vez que a gente participa do fórum com a academia chinesa, existia no governo chinês uma discussão muito grande sobre como lidar com a urbanização, porque o partido, naquela época, estava discutindo o aumento da urbanização. Era justamente naquele momento em que a maior parte da população da China passou a ser urbana e não mais rural, e também flexibilizando a política de filho único, né? E no nosso caso, latino-americanos, eles perguntaram como que foi a modernização e a urbanização dos países latino-americanos, né? E para a tristeza da gente, né, a gente vai descrever como foi essa modernização e como é o estado de todas as grandes cidades latino-americanas, que é um inchaço muito grande de gente, a criação de favela, insegurança, a carência de estrutura social para a maior parte das pessoas. Então, naquele momento, eles perguntavam isso. E, naquele momento, eles começaram a flexibilizar a questão relacionada ao direito, ao hukou, né, que é onde a pessoa nasceu, onde ele tem acesso ao bem-estar social que o Estado pode oferecer. Então, naquele momento, considerando que existiam mais de 150 milhões de imigrantes, isso seria uma resposta positiva para diminuir a igualdade e incorporar nas grandes cidades essa enorme massa de camponeses. Isso a gente vai colocar do ponto de vista da área de ciências humanas, relações internacionais, na perspectiva da academia chinesa. Eles também vão estudar, vão oferecer para o governo perspectivas diferentes sobre a interação, sobre o ambiente internacional em que ocorre o desenvolvimento da China, e vão formular, junto com a diplomacia chinesa, né, a política do país, principalmente no caso do Livro Branco, porque o Livro Branco é um documento que norteia a ação do Estado chinês. Então, você poderia perguntar, existe um livro branco, white paper, sobre inteligência artificial? Existe. Existe um livro branco em que a China vai posicionar para o mundo a sua política comercial? Existe. Existe um livro branco sobre segurança que a China vai informar para a comunidade internacional as suas estratégias, as suas preocupações e as suas demandas? Também. Porque uma característica interessante da sociedade chinesa e do sistema político chinês é que, né, a liderança do partido ela é exercida em todas as instâncias, né? Inclusive nas empresas privadas, né? Você poderia até pasmar assim, poxa, mas a empresa privada existe um quadro, uma liderança do Partido Comunista Chinês? Sim, porque a empresa privada, né, apesar do objetivo máximo do empresário chinês de lucrar, essa empresa privada ela tem que lucrar dentro das diretrizes nacionais do governo chinês, estipulada pelos planos quinquenais. Então, a resposta vai nesse sentido. A outra parte, eu creio que a Thaís está melhor posicionada, né, porque foi a Thaís que me apresentou o An Cheton, né, um pesquisador que vai procurar resgatar as origens tradicionais da cultura chinesa e criar uma visão chinesa de relações internacionais. Então, a Thaís ela pode falar disso com mais propriedade do que eu. Só um comentário, Thaís, eu já passo a palavra, que é o seguinte, a gente estava falando, me parece, né, de um país em que isso funciona porque a gente tem uma convergência, né, governo e elites, né, relacionadas, né, com essa... o funcionamento o próprio funcionamento da política, que é uma convergência sobre interesse nacional, né, o que a gente não tem no Brasil, né, isso nos traz, eu entendo que muitos problemas, né, de política doméstica e na nossa projeção internacional, né. Esse entendimento do pensamento chinês, ele sempre, para mim, foi muito importante também, tentar compreender, tentar me aproximar, até mesmo para não cair muito nas chamadas aí, nas teorias que
que falam muito, principalmente as teorias eurocêntricas, né? Que ditam muito daquilo que poderia, o que vai acontecer com a China, né? Sobre o seu modelo econômico, sobre o seu modelo de desenvolvimento, sobre a sociedade chinesa assim como um todo, né? Então, foi necessário essa aproximação, esse estudo, e eu, assim, eu sou muito iniciante mesmo, né? Porque é um mundo vasto, assim, né? A China, a gente está falando aí de uma civilização, enfim, né? Mas aí falando das políticas de governo, né, e pensando, né, essa questão do livro branco, a gente percebe, né, essa centralidade, principalmente do partido, né, se eu não me engano, vai ser comemorado, acho que 105 anos do partido, da fundação do Partido Comunista Chinês, e isso é um marco também muito importante, porque a gente pensa o Partido Comunista Chinês, como a espinha dorsal, né? Assim, a gente tem as instâncias de governo, a gente tem as políticas e a gente tem, assim, né? O partido enquanto, né? Até o próprio Marx mencionou, né? A gente tem instâncias do partido também atuando não só nas empresas estatais chinesas, mas também nas privadas, né? A gente tem várias instâncias e isso acaba também legitimando o partido e o governo chinês frente à sociedade, né? Então, essa visão aí que a teoria da modernização iria ampliar essa camada média na China e que o partido logo iria acabar e que essa massa dessa população média na China iria de alguma forma se revoltar, enfim, e forçar o partido, forçar o governo a se reformar, a gente vê que está muito fora, né? Não se confirma a partir dessa lógica dessas teorias, né? Mas voltando para o livro branco, eu só queria acrescentar, né, que ele é sempre organizado por algumas temáticas, né, temáticas aí que vai desde programa de paz, programas de conectividade, né, de intercâmbios culturais, acadêmicos, programas de desenvolvimento, enfim, né, e eu queria destacar que nos documentos, né, a China ela se posiciona como um membro do Sul Global. Eu acho isso importante porque é uma defesa, né, a gente está falando aqui desse viés muito eurocêntrico, né, não só sobre a China, mas também sobre a América Latina e tudo mais. Então, acho que é isso importante porque defende, de certa forma, uma reforma dessa governança global que a gente vê, né? Essa governança global atual. Né? Principalmente para dar mais voz às nações latino-americanas, aos países do Sul, os países emergentes, né? De uma certa forma para combater, né, esse unilateralismo, combater essa lógica hegemônica, né? Então, esse pensamento, né, chinês, essa lógica, que é muito agregada também. Na minha tese de doutorado, eu falo um pouco sobre isso, porque começa a aparecer já em 2012, 2013, isso começa a aparecer nos documentos oficiais, não esse resgate, mas deixar muito mais claro também essa tradição, aliado essa tradição cultural chinesa, do pensamento chinês, da filosofia chinesa, também aliado aos preceitos do partido, né, do partido chinês, do Partido Comunista Chinês. Então, para a gente entender, né, toda essa lógica, para a gente entender como a China chegou, né, onde ela chegou agora, e a gente aí não vai falar de milagre, a gente sempre tem tudo muito estruturado, tudo muito organizado, planejado, a gente vai ter também que estar falando dessa trajetória histórica, filosófica e de pensamento que faz parte também dessa estrutura ou dessa espinha dorsal que eu estou falando aqui, que é do partido. Pegando um outro ponto, eu não sei, né, se isso já é um momento de inflexão, mas a gente tem observado um aumento, né, por parte de acadêmicos, pesquisadores ocidentais, americanos, europeus, brasileiros também, né, de buscar a China como um lugar de destino para trabalhar, estudar, fazerem suas pesquisas. Né? Eu entendo que isso tem a ver, né, de um lado, e pensando nos últimos anos, né, com políticas que foram implementadas pelo governo Trump 2.0, né, e que afetaram drasticamente a educação e a imigração, né? É importante se a gente pensar, né, na quantidade de estudantes estrangeiros que as universidades americanas, sobretudo a Ivy League, né, elas recebem, e junto com isso a gente tem e isso eu acho que conversa muito com tudo que vocês, né, falaram até agora em termos de planejamento, né, de fato, a gente tem um aumento gigantesco, né, do investimento por parte do governo Xi Jinping em pesquisa básica, facilidade na concessão de vistos, né, a gente viu a medida em relação ao Brasil, né, na concessão de vistos, benefícios que são concedidos aos pesquisadores estrangeiros. Né? Outro ponto, também falando sobre isso, a China lidera o mundo em volume de publicações, né, científicas, né, chegando aí a 30%, né, da produção científica mundial, especialmente em artigos que são muito citados em áreas de tecnologia e ciências exatas, né, assim, fundamental, né, nesse momento de revolução tecnológica que a gente está vivendo, e tem ampliado sua presença em áreas estratégicas de pesquisa. Né? Também tem algumas das melhores universidades do mundo. Então, a minha pergunta, e a gente, né, tocou de Estados Unidos em diferentes momentos dessa conversa, é o seguinte, estamos assistindo a uma mudança
no centro de gravidade da produção científica global? Quer dizer, os Estados Unidos estão perdendo espaço relativo para a China nesse sentido? A pergunta é fantástica, porque nos remete, Tatiana, Thaís, para a Revolução de 1949. Naquele momento em que Mao Tse-tung declarou que o povo chinês voltou a ficar de pé, aquilo ali foi a reafirmação de uma política nacional do povo chinês. Aquilo que a gente ressente no Brasil, né, um projeto nacional, né, que atenda aos interesses do desenvolvimento, da equidade, da manutenção da democracia, né, isso a gente vê na China desde 1949. E nessa questão de educação, chama a atenção, 80% da população era analfabeta, né? Sendo que entre as mulheres esse nível, né, chegava a 90% da população feminina. Então, esse é se a gente olha a China hoje, né, em que a universidade, né, ela é coalhada, tem uma oferta enorme de cursos, isso é um avanço muito grande. Tem um detalhe que um observador deve fazer, que é o fato de que, sob a liderança do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, foi feita a simplificação do mandarim. Então, a Thaís, né, que arranha bem o mandarim, coisa que eu não falo nada, e ela aprendeu, por exemplo, todos os caracteres, ela vê que, para um mesmo caractere de Taiwan, que mantém o chinês tradicional, e da China, né, você tem uma mudança muito grande, né? Porque a simplificação facilitou a alfabetização de camponeses, operários, da população que estava fora das escolas antes de 1930, antes de 1949, desculpe. O investimento em educação é uma constante, é uma prioridade de um país socialista. De forma triste, a gente vê hoje que as escolas de Cuba não têm que diminuir a quantidade de aulas porque não tem água, porque não tem limpeza, porque não tem energia elétrica por conta do boicote norte-americano, né? Mas a gente, quando falava de saúde e educação em Cuba, por exemplo, a gente mencionava algo de primeiro nível. E isso se manteve na China durante o governo da China nesses últimos... quanto tempo? Já 77 anos, 76 anos. Então, isso é uma coisa bem importante de frisar. Com relação às universidades, elas se abriram para o exterior no começo da década de 80, tanto para enviar alunos, formar doutores, formar professores. E na medida em que a economia chinesa avançou, ela pôde atrair aqueles talentos que foram estudar nos Estados Unidos. Então, você tem muita gente, né, com ótima formação que está replicando a formação de novos pesquisadores na China, né, e que estão competindo cabeça a cabeça com os Estados Unidos. Então, essa é uma questão importante que explica, por exemplo, a quantidade, né, de jovens chineses que estão na universidade hoje e estão levando, né, a essa liderança, né? Então, por exemplo, acho que a Thaís, ela vivenciou um mês lá, eu nunca fiquei um mês na China, né? Mas ela vivenciou muito, né, esse ambiente cultural ou ambiente universitário e como aqueles alunos são aplicados, né? Em época de prova, você não tem lugar para sentar na biblioteca porque está cada um debaixo da mesa e estudando, e, de fato, eles são muito cobrados. Realmente, foram, na verdade, 2 meses, né? Primeiro eu estudei na Universidade de Hubei, depois na Universidade de Pequim. E eu pude verificar, assim, conviver, né, com os universitários chineses, a gente pôde trocar, assim, bastante informações, a gente pôde também falar das nossas perspectivas, né, entre países, né, e qual era o nosso olhar, né, sobre muitas coisas, né. Então, assim, eu percebi que para um universitário ou uma universitária entrarem na universidade era um motivo de muito orgulho para a família toda, né, porque tinha toda uma família ali fazendo e ajudando esse estudante a permanecer na universidade, né? Então, eles tinham também essa grande responsabilidade, porque tinha todo esse apoio por trás de familiares, né, que estavam contando com esse indivíduo, né, tanto para a melhoria da sua própria vida, mas também para toda a família, né? E adentrar a universidade, as boas também as universidades na China também é super, hiper concorrido, né? Então, claro que eles adentrando na universidade, a dedicação deles, você percebia, era muito grande, assim, né? A vida toda voltada mesmo para a vida acadêmica. E também tem uma questão também que é relativa à cultura e tudo mais, né? Que a gente também tem que estar pensando. Mas, da pergunta, né, da Tatiana, né, realmente, né, todos esses dados que a Tatiana trouxe é verdade, né, e hoje a gente vê, infelizmente, com as políticas do Trump atacando a diversidade, né, as políticas de diversidade também,
de uma forma geral, mas também nas universidades, combatendo também a imigração, né, e também até mesmo, né, os investimentos aí na educação e nas universidades, né. A China, por outro lado, adotou mesmo essa postura aí de portas abertas para a ciência global, né? E aí, quando você fala de número de produções, como a Tatiana também citou, de publicações científicas, né? A China já está liderando o volume aí dessas publicações mundialmente. A gente vê que não se trata apenas de uma forma quantitativa, né? Não é uma produção, apenas uma produção de massa de artigos, né? Mas está pautando a inovações de fronteira, né? E a gente também vê que esses estudos eles são voltados não só para inovações dentro do país, mas também para toda a diversificação que a China tem em vários lugares do mundo, mas também para o seu próprio desenvolvimento e pensando também nas questões sociais, né? A questão do desenvolvimento, erradicação da pobreza, todas essas políticas que o Marcos, né, falou anteriormente, né? Se a gente for pensar na China agora contemporânea, então isso também foi muito importante, né? A educação como centro ali de a gente pensar todos esses caminhos de desenvolvimento, da construção da prosperidade comum, que é um mote também, é um programa do governo, né? Oficial do governo. E, se eu não me engano, né? Acho que o Marcos é especialista, né, na evolução, na quarta evolução industrial. Se eu não me engano, também a gente pode dizer que a China é o epicentro dessa quarta revolução industrial. Então, a gente vê empresas aí como a Xiaomi, Huawei, BYD, né? Enfim, e a China apontando também como uma liderança em patentes, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, né, que vem declinando em diferentes aspectos, né? Eu acho que a China, nesse sentido, está numa eterna construção e numa evolução bastante importante. Thaís, eu me deu uma curiosidade enorme já que você passou, né, 2 meses, e eu acho que isso é, né, bastante tempo, né, para se acompanhar um ambiente universitário, como é que é a rotina, né? Os jovens, não sei se você ficou só na pós ou você circulou pela graduação, mas eles passam o dia inteiro na universidade, como é que é a interação entre eles? Você podia contar um pouco sobre isso? Sim, geralmente, o que eu observei, né, claro que eu não posso extrapolar isso para todas as universidades, mas nos ambientes que eu circulei, dos ambientes acadêmicos, essa questão da dedicação integral, ela é muito, assim, visível, né? Então, esses estudantes são praticamente o dia todo na universidade, eles são muito exigentes, assim, né? Eu me lembro, nunca me esqueço, de uma vez a gente estava se preparando para um encerramento, era um jantar de encerramento do curso de verão, e eu ia cantar uma música em mandarim, é uma música que eu gosto muito, e aí uma chinesa, a gente estava fazendo uma integração ali, né? A gente queria mostrar, olha, nos integramos, as nossas culturas aqui, Brasil-China, né? Ela ia tocar, na verdade tocou, né? Eu cantei em mandarim, ela tocou o violino, um amigo brasileiro também se juntou ao violino, tocando violino com ela, e aí eu me lembro da gente estar ali ensaiando, né, para nossa apresentação, e ela estava muitíssimo preocupada. E aí eu falei, mas o que está te preocupando, tal, né? E ela falou que ela estava muito triste, que ela tinha tirado uma nota 8,5 na prova. Ela é uma nota muito baixa. Né? Eu falei assim, nossa, mas 8,5 é uma nota boa, né? Não, ela falou assim, não, você não entende, eu não admito. 8,5 para mim é uma nota baixa, estou triste com isso. Né? Então, aí eu comecei a perceber, né, essa dedicação toda. Eles não costumam, assim, né? Diferente dos universitários aqui no Brasil, e eu não estou fazendo uma crítica, né? É só uma diferença. Não tem isso de ir em festas, fim de semana, né? Ou de ir para vários outros lugares e se divertir, né? Isso para eles é muito incomum. Era muito incomum mesmo, assim. Então, a vida era muito voltada mesmo para esse período de estudos deles, né? Eles se exigiam bastante, até mesmo porque também tem essa responsabilidade por conta de todo esse apoio familiar que eles têm. Às vezes eles eram ali os primeiros a estarem estudando em uma universidade, né? Então tem toda essa responsabilidade. Então, assim, claro que a gente percebe mudanças, claro, assim, que a gente não pode ditar regras, né? Mas eu percebia muito isso durante esse tempo que eu fiquei lá. Depois de tudo que vocês, né, já viram, qual é um grande mito, né, que a gente vê na imprensa ocidental, ou que a gente reproduz inadvertidamente, ou um clichê assim, muito ultrapassado, que vocês gostariam de derrubar aqui, né, de expor para a gente? Tatiana, eu gostaria de fazer menção, né, alguma questão que a Thaís mencionou, né, que os americanos eles projetam nos outros aquilo que eles são. Tem o texto do Alan Graham. Thaís, me ajuda, me fugiu o nome. Graham Allison. Graham Allison, né, que trata da armadilha de Tucídides. Então, eles colocam que, né, a partir dessa armadilha de Tucídides, um conflito militar ele seria inevitável entre China e Estados Unidos.
E também, né, eles atribuem para a China aquilo que são os Estados Unidos, que é essa busca por hegemonia, né, essa missão civilizatória que está por detrás, né, principalmente das teorias fundadoras do Estado norte-americano. A China, ela não é nada disso o que se coloca. A grande preocupação do chinês é resolver a própria vida, é garantir comida, garantir segurança e estabilidade dentro do próprio país. Não tem uma agenda oculta, né, da perspectiva de hegemonia. O Partido Comunista Chinês não fica, qual que é o termo, né, fazendo proselitismo de suas políticas ou do seu modelo social, político e econômico. A China não tem uma religião própria. E a religião chinesa, aquilo que a gente poderia chamar, aquilo que ficaria mais próximo, né, que seria o confucionismo, é uma filosofia, não tem uma deidade. Como não tem uma deidade, por exemplo, no taoísmo, que também é algo 100% chinês. Talvez, né, a única religião que poderia ser mencionada acerca da China é o budismo, mas o budismo ele é uma religião indiana. Então não tem da parte do chinês essa preocupação civilizatória, hegemônica, né, e nem inevitabilidade, né, de conflito com qualquer outro país. Que, da minha parte, seria essa desmistificação que valeria a pena comentar. Eu gostaria de falar de 2 mitos. Um é aquele que a China só copia tecnologia e produz itens de baixa qualidade. É a China do 1,99. É o Xing Ling aí que o pessoal costuma falar. A gente ainda, no senso comum, a gente ainda ouve muito isso, mas não só o senso comum. Eu percebia muito isso quando eu estava atuando em empresas estatais chinesas, quando eu estava trabalhando com os brasileiros. Tinha muito essa ideia ainda da China que copia, aquela China atrasada, não sei como, né? Mas realmente ainda existe, né? E a gente já falou muito aqui, né? A China era líder em produção acadêmica e científica, epicentro da quarta revolução industrial, a China, né? Vários desenvolvimentos tecnológicos e tudo que a China já alcançou até hoje. E um outro mito é aquele que a China é um regime que se sustenta apenas pelo medo, né, ou pela repressão estatal, né? Ali ninguém pode falar nada, todo mundo é vigiado o tempo todo, né? Não tem liberdade de expressão, né? A China maldosa, a China que trata mal a sua população, né? Na minha tese de doutorado, eu trago algumas pesquisas que foram feitas por institutos estrangeiros, nem foram institutos ali estatais, nem institutos chineses, que fizeram pesquisas e que mostra aprovação, alto índice de aprovação da população chinesa, beira a mais que 90% de aprovação da população chinesa ao governo chinês, né? Então é um índice muito alto. E é perceptível por quê? Por conta dessa melhora contínua da qualidade de vida, né? Milhões aí de pessoas saíram de situação de pobreza e a gente vê essa continuidade e a aproximação, a intenção e a preocupação também do partido e dos governos, tanto o governo central como os governos locais, de aproximação dessa população. Então, também na minha tese eu trago algumas dessas políticas, né? Justamente para também construir esses canais também de comunicação com a sua população. E recentemente, né, mas isso a gente está vendo aí mudar, né, em termos globais. Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto muito importante falando sobre aprovação ou como as pessoas estão vendo a China hoje, né? Então, em comparação aos Estados Unidos, que hoje está sendo muito mal visto, né, a China, ela, na verdade, passou os Estados Unidos como um país que está sendo bem visto aí pela comunidade internacional, né? Então, acho que mais por conta de tudo que ela vem mostrando e tudo que vem desenvolvendo, enfim. Então, são esses 2 mitos aí que eu lembrei agora. Bom, chegando aqui por conta do tempo, né, que vocês têm uma agenda bem apertada, nossa última pergunta, né, isso ficou muito nítido no episódio, vocês acompanham há anos, né, essa relação dos Estados Unidos com a China e têm produzido muitas análises, né, sobre o tema, né, como vocês enxergam os próximos anos dessa disputa, né, se é que é possível a gente, né, ter alguma antecipação disso? Tatiana, como você lembra, né, a gente tem feito muita pesquisa, a gente tem oferecido visões interessantes sobre, né, não só sobre a China, mas também pela essência da competição. E vale a pena mencionar que eu e a Thaís criamos, né, um instituto de pesquisa e análise, né, o nosso nome comercial é Unity Global Institute. Então, nessa consultoria, né, porque eu estou me aposentando, é importante mencionar, né, eu vou continuar na pós-graduação, mas eu estou saindo, deixando a graduação na Unesp, eu estou em busca de outros, né, eu e a Thaís, em busca de outros caminhos.
E eu creio que a UGI ela pode ser esse caminho. Mesmo porque nós estamos contando com a cooperação, com a colaboração de importantes consultores associados, né? A gente pode mencionar o Bruno Aruti, a gente pode mencionar o professor Vinícius Albino, a gente pode mencionar o Mauri Freitas, também o Tadeu Saravalli, bem como o professor André Luiz Scantimburgo, e também, né, uma pessoa que tem uma formação muito boa, né, que tem muita competência, que é a professora doutora Tatiana Teixeira. Né? Então, a gente está tentando, né, navegar em águas turbulentas para ver se o nosso barco, o barco da UGI, chega longe. E nesse aspecto também, né, óbvio, né, a presença da Thais é fundamental. Respondendo à pergunta, só respondendo à pergunta do futuro das relações bilaterais, né, a gente vai ver um clima de competição muito grande, né, em que os americanos vão tentar utilizar todas as suas estratégias para conter o desenvolvimento chinês. Mas, na minha opinião, o tempo de conter o desenvolvimento chinês já passou. Né? E da mesma forma que os Estados Unidos se surpreenderam, por exemplo, com a resiliência do Irã, talvez eles se surpreenderiam muito mais com a resiliência da China e do povo chinês. Desculpe, Thaís, por te cortar, mas é só para complementando a minha parte. Sim, eu concordo com o Marcos, né, sobre a disputa entre China e Estados Unidos. Escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso, mas lá atrás, terminei em 2016, e eu me lembro que o pessoal era bastante cético, né? Eu lembro que eu ia para as bancas, eu ia apresentar nos seminários, enfim, apresentar meu trabalho, eu apresentava alguns dados, e hoje isso está muito mais visível, né? E a gente sabe que isso não vai ser resolvido no curto prazo. A gente aí vem técnicas, frentes aí de disputas, né, tecnológicas, referente às cadeias globais de suprimentos, né? Então, realmente aí, no longo prazo, a gente pode ir analisando isso, né? E por isso também a nossa proposta aí para decifrar essas complexidades, né, dessa transição geopolítica, né? E a gente, por meio do nosso instituto, a gente também está tentando fazer isso, produzindo análises, né? A gente também está tentando, a partir dos nossos estudos, municiar aí não só a academia, mas também os setores produtivos, formuladores de políticas públicas no Brasil, com dados concretos, né? E com uma análise não enviesada, né? Principalmente. E contando aí com gente muito especial e gente muito competente, como a Tatiana, como o Marcos mencionou, e outros colegas que estão aí conosco. A gente não queria parar, queria continuar a conversa, né? Tanta coisa interessante, né? Esse olhar fresco, né? Renovado sobre a China. Eu acho que assim, há muito ainda a dizer e isso pode estimular, né, outras pesquisas com outros recortes. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Eu peço que você, ouvinte, continue com a gente, porque a gente ainda tem o clipping com as principais notícias dos Estados Unidos, feito pela Yasmin Reis. E Marcos, Thaís, foi um prazer imenso, enorme receber vocês. Espero que adiante, né, vocês voltem para a gente talvez aprofundar ainda mais esse tema. Tatiana, muito obrigado pelo convite. Né? Mando um abraço para você, aos organizadores do Chutando a Escada e também a toda a audiência. E também agradecer a Thaís por participar com a gente aqui. Muito obrigada, Tatiana, pelo convite. Obrigada, Marcos, por mais uma conversa. Né? Agradeço também aos nossos ouvintes. Continue aí ouvindo os programas que o pessoal produz aí pelo Chutando a Escada, que é sempre muito interessante, muito importante. E é isso, estamos juntos. Muito obrigada. Olá, ouvintes do Chutando a Escada. Me chamo Yasmin Reis, sou pesquisadora do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @Informe Copeu nas redes sociais, e sou doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional Santiago Dantas. Hoje vou trazer para vocês um breve resumo das mais recentes políticas e pronunciamentos do governo Donald Trump que afetam a ordem internacional. O primeiro relato que coloco em destaque para nossa análise aqui é a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Na esteira dos acontecimentos da recente designação do Comando Vermelho, CV, e do primeiro comando da capital, PCC, como terroristas globais especialmente designados, no último dia 2 de junho, o senador e pré-candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, enviou uma carta endereçada ao secretário de Estado, Marco Rubio. Nela, o então pré-candidato brasileiro menciona que sua eleição alcançará êxito em novembro de 2026, quando acontecerá as eleições no Brasil, e que logo em seguida colocará uma equipe de transição à disposição do governo estadunidense imediatamente, com o objetivo de concluir o que ele denominou, abre aspas, amplo acordo de comércio e investimento, fecha aspas. Além disso, na carta, o então senador brasileiro menciona as tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil,
Considerando isso, observa-se como o candidato da família Bolsonaro tem utilizado a relação entre os Estados Unidos e o Brasil como um ativo político. Em resposta a isso, no dia 23 de junho, o secretário de Estado estadunidense Marco Rubio respondeu. Rubio rejeitou o pedido de desistir de impor novas tarifas comerciais ao Brasil. A justificativa para as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre o Brasil está sobre o arcabouço de que o país, o Brasil, adotou práticas desleais e prejudiciais em empresas norte-americanas. Em complemento à resposta, o Rubio reforçou sua crítica a temas como o comércio digital, o sistema de pagamentos eletrônicos, a exemplo do Pix, tarifas consideradas preferenciais, combate à corrupção, à propriedade intelectual, o acesso ao mercado de etanol e o desmatamento ilegal. Em síntese, os efeitos desses acontecimentos refletem sobre o processo eleitoral brasileiro por meio de 2 vetores. O primeiro, relacionado à designação do PCC e do CV, que converte esse debate na segurança pública, que caracteriza dentro desse escopo no plano mais simbólico. O segundo vetor, ele está mais relacionado à política comercial, revelando como a lógica personalista de negociação da ação externa do Donald Trump tem refletido na política externa dos Estados Unidos com relação a antigos aliados. Outro acontecimento recente foram as duas recentes decisões, na última quinta-feira, 25 de junho, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que autorizou a repressão do governo Trump a imigrantes continue persistindo e que o governo expulse alguns imigrantes, assim como recuse a entrada de outros na fronteira com o México. A decisão foi tomada pela maioria conservadora do tribunal. A segunda decisão que vem na esteira teve como objeto o encerramento das denominadas proteções humanitárias, em especial de pessoas oriundas do Haiti e da Síria. O encerramento das proteções já era objeto e tem sido pressionado pelo Trump há muito tempo. O programa, que coloca-se como pressão para encerramento, é conhecido como Status de Proteção Temporário, TPS. Esse programa foi criado na década de 90, com o objetivo de conceder status legal temporário a pessoas cujos países de origem fossem considerados inseguros devido a guerras, desastres naturais ou outras crises. A recente decisão permite ao presidente revogar as proteções contra a deportação. Para encerrarmos essa breve explanação dos últimos acontecimentos, vale mencionar as violações recentes do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. No último domingo, 26 de junho, após ataques de mísseis e drones pelo Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, após os Estados Unidos ameaçar eliminar a liderança iraniana, caso não cumprisse o acordo para o encerrar o conflito. Após isso, ambos os países concordaram em cessar os ataques e abrir diálogo para as ações militares. São muitos temas que aparecem no novo governo Trump, como temos acompanhado, e é por isso é sempre bom acompanhar podcasts como Chutando a Escada e também ler as produções do OPU, para ter um panorama desses últimos acontecimentos e como eles podem afetar a nova reconfiguração internacional. É isso, pessoal. Obrigado. It doesn't make sense, but I miss Mike Pence. It seems so weird, but I wish he was here. I'm not saying that he's the solution, but on January 6th he did uphold the Constitution. Yeah. He was an old white guy with white guy views. I disagreed with him on almost every issue. Yeah, he was very much against abortion, but he didn't give Trump an endorsement. Yeah, I'm not saying he didn't hate the gays, but the bar is so low these days. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.